Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar, de certo modo, de um choque aí, essa que é a realidade em pleno sábado, de personalidades do direito de modo geral. Em especial, nós vamos falar aqui do ministro Alexandre de Moraes, que, de certo modo, determinou aí a prisão de algumas pessoas que perseguiram ele, a família dele. Nós vamos falar com um pouco mais de propriedade, mas parece que houve aí um grande problema. E a expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes, de certo modo, tenha errado aí na sua decisão. Para quem achou que o Alexandre de Moraes não errava, é claro, né? A gente não está aqui especificamente para poder falar sobre esse tema, mas só para poder falar sobre essa situação aí. O presidente da OAB, mais conhecido como Ordem dos Advogados Brasileiros, não gostou da decisão do ministro Alexandre de Moraes e a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. Então nós vamos falar sobre essa situação, vamos falar também sobre o menino Ney, essa que é a realidade, né? E dos projetos aí abjetos que tem no Brasil, né? Isso se dá por... Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Ter aí decidido mantendo aí a prisão das pessoas que perseguiu a família dele e, consequentemente, ele. E vamos dizer se isso é um erro ou não. Lembrando que esse aqui é um ministro do Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro e que, de certo modo, a gente vai falar mais, tá? Então já aproveita e já deixa um like, porque é extremamente importante a sua participação. E nós vamos falar se o ministro Alexandre de Moraes errou ou não e o presidente da OAB, que foi para cima dele, e o ministro de Moraes, por conta da pressão ou de certo modo ali do choque, né? Direto com o presidente da Ordem dos Advogados, tomou uma decisão, né, totalmente diferente do que... Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, tá? De uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que você possa compreender. Já aproveita e já deixa um like aí, o presidente da OAB partiu para cima, você tá vendo aí, mas nós vamos falar sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão, tá? O que aconteceu em especial aqui, só para você conseguir compreender de modo geral sobre essa situação aí. Não sei se você tá ligado, né? Em pleno sábado é mais difícil para a gente acompanhar as notícias, mas eu vou passar todas as notícias aqui importantes para você ter mais ou menos uma noção sobre o caso aí que fez com que o ministro Alexandre de Moraes partisse para cima das pessoas que atacaram ele e a família dele consequentemente. Tá, mas qual o problema disso? Ele é um juiz ou ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode fazer tudo o ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer, tá? E aqui não é uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, mas sim a algumas pessoas, né, que estavam aí me criticando por eu ter falado que o ministro, consequentemente, deveria ter aceitado o recurso e mandado lá para cima. Isso aqui é uma crítica a eles, que acham que fizeram aí o direito de modo geral e acham que o ministro pode fazer tudo. Na verdade, não é bem assim, tá? Mas enfim, eu não vou aqui fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, um personagem extremamente importante aí para o direito e, consequentemente, para a justiça brasileira. Vamos lá, para mim não me perder aqui no assunto. Depois eu critico aí o pessoal que estava aí endeusando, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando na verdade eles não têm esse papel. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui não é o escopo, esse não é o objetivo. Vamos lá. O que aconteceu aqui? A Polícia Federal aí prendeu 2 suspeitos envolvidos nas ameaças, tá? Um deles aí, no caso, ameaçaram a família do Moraes e o ministro Alexandre de Moraes. Um deles aí, fuzileiro naval, Raul Fonseca de Oliveira, atualmente sargento. Infelizmente, esse cara tem que ser expulso do comando da Marinha, conforme informações do portal da Transparência do Governo Federal. O outro detido é Oliveira Júnior. As prisões ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, em cumprimento aí a mandados expedidos por Moraes. Ao meu ver, o erro já começa daqui. A confusão já começa daqui. Essa aqui é a realidade, de imediato, tá? E aí você vai falar assim, mas não é assim. Eu vou te explicar, você vai conseguir compreender. Então o ministro Alexandre de Moraes, né, fez aí o pedido de prisão desses rapazes aí, desses caras que, consequentemente, ameaçaram o Moraes e a família dele. E aqui tá
os caras erraram, é claro, evidentemente. Eu não tô aqui defendendo, não tô defendendo a atitude deles, mas eu tô falando diante das regras do direito, você vai conseguir compreender, tá? Então vamos lá. O que que aconteceu? Os caras ameaçaram a família do Moraes, ameaçaram o Moraes, e aí o mandado de prisão foi expedido pelo próprio Moraes. Além das prisões, a operação aí da Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão nas 2 cidades, como parte das medidas solicitadas pelo titular da PGR, né, o Paulo Gonet, e determinados aí também pelo próprio Alexandre de Moraes. Aqui já começa o erro, na minha visão, e o próprio ministro Alexandre de Moraes sabe muito bem disso, que ele não deveria estar fazendo parte, ou pelo menos estar à frente disso. Aí teve a outra que criou o direito aí e falou assim, não, tá bem fundamentado as decisões do Moraes, as decisões do ministro Alexandre de Moraes estão bem fundamentadas e não comete erro. Se não houvesse a possibilidade de um ministro ou de qualquer um desses juízes aí cometerem erros, não existiria recurso para o 2º grau, para, né, o pessoal fala 3º grau, mas é pro STJ e o STF. Então, presta atenção, o Moraes, na minha visão, errou aqui, tá? Porque ele, você vai ver o que o presidente da OAB vai falar sobre essa situação. E o ministro Alexandre de Moraes, né, de certo modo, determinou a prisão e, consequentemente, mantém aí a prisão, tá, desses caras. Você vai acompanhar aqui, ó, notícia do próprio Globo. Moraes mantém a prisão de suspeitos de ameaçar seus familiares, tá? E você vai falar assim, pô, Cláudio, mas você tá falando que os caras aí os caras que ameaçaram Moraes estão corretos? Que história é essa? Que história de carocha é essa, Cláudio? Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô falando dentro das regras do direito, porque isso vai gerar uma consequência futura. E aí você fala assim, mas não, isso não existe. Eu vou te mostrar um exemplo da vida real, tá? E aí o Moraes manteve a prisão dos caras. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva dos 2 homens aí acusados de perseguição e stalk, né, contra integrantes da família do magistrado. O ministro, contudo, se declarou, aí o Moraes, né, diante dessa situação, o que ele fez? Diante da, né, diz o seguinte, com todo respeito, aqui ninguém tá atacando o ministro Alexandre de Moraes, pelo contrário, tô só explicando mais ou menos como funciona e, na minha visão, como houve aqui, eu não posso falar um erro, né, mas é um erro mesmo, essa que é a realidade, tá? Mas as pessoas se sentem sensíveis, houve um equívoco, não, houve um erro, tá? O que aconteceu aqui? O presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, matéria do Brasil 247, as outras foram da Folha e do Globo. O presidente da OAB critica Moraes por determinar a prisão de suspeitos de ameaçar a família do próprio ministro. Ninguém aqui tá apoiando a conduta dos caras, tá? Que, de certo modo, partiram para cima aí do Moraes e da família dele. Mas eu estou criticando, consequentemente, uma outra atitude. A atitude essa da qual eu já havia falado aqui, que o Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, havia, ao meu modo de ver, né, cometido um equívoco. Mas parece que algumas pessoas aqui no Brasil têm essa conduta de ficar endeusando as pessoas, quando na verdade, né, dizem que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, a verdade é que a gente tem que respeitar, de certo modo, o direito e as regras processuais, consequentemente. Enfim, o que eu quero dizer com isso aqui? O presidente do OAB partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e disse o seguinte, tá? A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, já ciente dessa situação e sabendo que ele foi, consequentemente, estava fazendo parte aí, de certo modo, né? É a vítima, consequentemente, não só ele, mas como a família, de imediato já deveria falar assim, não, eu me declaro quem? Suspeito, não posso participar disso, assim como o Moro e companhia limitada. Lembra lá do caso do Lula? Juiz, gente, já expliquei isso aqui, juiz não pode fazer parte de um processo da qual ele é amigo ele é amigo, um exemplo, da vítima, ele é um amigo do acusado, ele joga bola com o acusado. Só mesmo algumas pessoas que, não, mas o ministro, né, ele não comete equívoco. Quando eu falei aqui da questão do recurso lá, que ele não admitiu lá, acho que do Bolsonaro, não estava dizendo que estava certo ou não, mas não ter admitido, salvo engano, o recurso. Então, é assim, em resumo, o juiz não pode ter esse tipo de conduta. E as pessoas, né, acabam, não, ele fez independente, é a obrigação dele como juiz e como ministro do Supremo, né, consequentemente juiz, né,
zelar pela democracia. Não só ele, mas outros também, tá? E aí, voltando aqui ao tema para não me estender muito, né? O presidente da OAB disse que a lei brasileira não permite. E não permite em que sentido? O novo Código de Processo Civil, né? Da qual eu já havia falado aqui sobre essa situação, sobre a situação do Lula, tá? O juiz não pode, né? Ele sendo a vítima, no caso, ele mesmo julgar. Porque senão, ele dificilmente, né? Ele não vai conseguir manter o equilíbrio. Essa que é a realidade diante da situação e ter um julgamento, né, igual, vamos dizer assim. Essa que é a realidade, um julgamento justo. Você acha mesmo que o ministro Alexandre de Moraes vai conseguir manter a calma diante de tudo isso? E o próprio ministro Alexandre de Moraes, depois dessa situação aqui do presidente da Ordem dos Advogados ter criticado, né? E isso é ruim até mesmo pro próprio Alexandre de Moraes. Por quê? Consequentemente, os processos podem ser anulados, porque ele é uma pessoa suspeita, ele é um juiz suspeito do caso. E aí, né, as coisas podem se complicar e praticamente o processo volta lá para a primeira instância, enfim, tá? Matéria do Brasil 247, nessa sexta-feira, dia 31, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pela ordem de prisão de 2 suspeitos que fizeram ameaças ao próprio Moraes e seus familiares. Simonetti, segundo a Folha de São Paulo, expressou insatisfação com a decisão do ministro, afirmando que a lei brasileira não permite que a vítima julgue aí o próprio caso. Ele destacou que, ao tomar essa decisão, o Supremo Tribunal estaria cometendo um erro ao julgar indivíduos sem foro privilegiado. Discordo disso aqui também do presidente do OAB, na minha visão, tá? Poderia ir lá pro Supremo, é claro, na minha visão, porque o ministro Alexandre de Moraes tem foro, tá? Agora, não ele mesmo julgar a ação. E aí fala que um procedimento deveria ser de competência das instâncias inferiores, tá? Então, enfim, tá aqui a situação, quebra-pau, né? E a coisa ficando tanto mais complicada. Diante disso, e os bajuladores, eu não estou aqui criticando especificamente ao Moraes, tá? Ao ministro Alexandre de Moraes. Estou aqui criticando aos bajuladores que, quando os caras estavam com o Moro e a Lava Jato esbagaçando o Brasil aí, fazendo um monte de palhaçada, essa que é a realidade, ao meu modo de ver, a Vaza Jato explicou, pelo menos assim, palhaçada no quesito do Moro, atitude chinfrim. Essas pessoas não tiveram a cara e a coragem para dizer assim, o Moro está errado, está ultrapassando todos os limites. Não. Aí agora, né, porque o ministro Alexandre de Moraes teve um papel fundante, importante demais na democracia, os caras estão dizendo que tudo tá certo. E não funciona assim, gente. Essa que é a realidade. Então, a coisa ficou um tanto mais complicada, e aí o ministro Alexandre de Moraes, segundo o novo próprio Código de Processo Civil, né, se declara impedido em caso de ameaça à sua família, mas mantém aí prisão. Tá? Fatos narrados são graves, diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, que havia sido alvo de críticas por ter decidido sobre o tema que lhe diz respeito. Caso foi desmembrado. Então tá aqui, né? A minha visão, ele fazer, de certo modo, fazer parte, ou pelo menos estar à frente disso aí, é um equívoco, porque mais cedo ou mais tarde pode ser derrubado isso daí. As decisões dele, pelo fato dele estar fazendo parte, ele sabe muito bem sobre isso. Aí eu vou falar assim, mas não, Cláudio, o que você tá falando aí é errado. Eu vou explicar para você aqui, né, segundo a própria lei brasileira, tá? Que aí já não, como diz o caso do outro, não fica só nas minhas palavras, tá? Aí eu vou pegar aqui e vou explicar para vocês. Já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante. Mas vamos lá, ó. Seguinte, aqui, ó. Aqui vai dar pra ter mais ou menos uma noção. Caso em que há impedimento e suspeição do juiz, né? Quando o juiz não pode julgar, há impedimento do juiz, né? Sendo-lhe proibido exercer ou vedado exercer funções em que interveio como mandatário da parte, tá? Ou seja, de uma das partes do processo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, vamos dizer lá no primeiro grau, no segundo grau, né? Que mais? Quando estiver nele como defensor, quando estiver nele postulando como defensor público, quando for parte no próprio, aqui ó, essa parte que é extremamente importante, ó, quando for parte no processo, ele próprio, sua esposa, né? Ou parente de sangue, imagina,
Eu acho que aqui deu para vocês mais ou menos que vocês verem, né? Deixa eu pegar aqui, que aí eu vou pegar melhor, né? Aí vai ficar. Vai dar para vocês entenderem. Imagina o pai julgando o próprio filho. Olha só que situação constrangedora. Deixa eu grifar aqui, que eu acho que vai dar que dará para vocês compreenderem, tá? Imagina o pai julgando o próprio filho. Aí tá dizendo aqui, ó, quando for parte no processo, tá? Então, gente, é extremamente complicado, tá? Eu dei uma grifada aqui, tá? Se não grifou, enfim, tá aí na tela, você vai acompanhar aí, e é isso, tá? É uma situação assim, eu lamento muito, porque parece que algumas pessoas, eles querem, tem alguém que aparece, que tem um papel importante, né? Na democracia, na história, vamos dizer, do direito, e aí o pessoal acha que pode fazer tudo, na verdade não é. E não é uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, pelo contrário, é uma crítica a quem tá dizendo que, de certo modo, pode fazer tudo e quando, na verdade, não pode. Se fosse assim, não existia lá um novo Código de Processo Penal e deixava aí o negócio, novo Código de Processo Civil, né, como, né, regendo aí o processo, mostrando o que deve ou não fazer. Essa é que é a realidade. E você vai falar assim, pô, Cláudio, mas e aí, você tá dizendo que tá correto que os caras fizeram com a família do ministro? É evidente que não. Eu estou dizendo aqui, uma crítica aqui em especial, às pessoas que estão aí apoiando, de certo modo, dizendo que é assim para tudo, tá certo, é assim mesmo, vai Moraes para cima, né? Você mesmo julga, você mesmo prende, você mesmo corre lá atrás, hein? Vai lá, prende o cara, depois de prender, você mesmo julga, você mesmo, né, dá a sentença, consequentemente, né? Você mesmo acusa, você mesmo julga. É uma das coisas mais absurdas e abjetas que a gente, que nós estamos presenciando aqui. Isso mostra o quão o senso de justiça de alguns parece que, né, não tem. Mas, enfim, era isso que eu tinha para poder falar sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, que de certo modo se declarou impedido, porque senão mais para frente o processo vai ser anulado e é um prejuízo para ele próprio, para a própria família. Agora, voltando aqui, falando sobre a situação do menino Ney, continua sendo um menino, né? Porque, assim, só para falar para você que não sabe o que aconteceu, parece que tem um projeto de privatização, ou seja, de proibição que eu e você andemos aí em muitas das praias brasileiras, essa que é a realidade, tá? Mudando aqui de pauta, a gente vai falar sobre a situação aqui já não mais do Moraes, mas falando do adulto Ney e Luana Piovani. Aí tem um projeto aí, Chinfrim, e aí conduzido por, você já sabe quem? A família Naro, que tá sempre envolvida nesses escândalos de palhaçadas. E, enfim, tá sempre nessa pegada. Não traz nada de bom para o país. Em resumo, essa que é a realidade. E com respeito a quem vota nele. Eu, por mim, se o cara vota ou não, isso pouco importa. Tô expressando aqui a minha opinião sobre o assunto. Enfim, Flávio Bolsonaro, Companhia Limitada, os caras querem praticamente tomar as praias do povo brasileiro, né? Se não expulsar o povo daqui do Brasil. E o menino Ney está aí, supostamente, no mesmo projeto, porque os caras têm dinheiro, acham que pode comprar tudo, expulsar todo mundo. Aí, a Luana Piovani fez uma crítica a ele lá, eu acho que um dos pontos, eu acho que ela passou só um pouquinho, mas 99% eu concordo com ela, e ele decidiu simplesmente ofender a moça, tá? Que é um verdadeiro descalabro, mas vindo dele, é um cara que nunca ajudou o país, não tá, né, não tá nem aí pra população brasileira. Eu acho que o Bolsonaro perdoou quase, acho que mais de 100 milhões de reais em imposto dele. Então, você sabe que é um cara que não tá nem aí com nada, com o Brasil, e pouco se importa. E o que nós vemos disso daí é que uma parte política também, né, consequentemente, nesse mesmo balaio aí, não querem junto, ele, Neymar, a companhia, eles, né, e o Neymar e Companhia Limitada, eles não estão preocupando com o povo brasileiro. É simples. E aí o Neymar, mostrando quem realmente ele é, ele vai, ataca a Luana Piovani e contra-ataca, né? De uma maneira abjeta. É isso. Não dá para esperar muito desse tipo de gente. Essa que é a realidade. Então, é isso. Se você acompanhou o vídeo aí, vai até chegar atrasado, mas enfim. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Tem um vídeo aqui, se você gosta de política, tem um vídeo aqui, aí você pode dar mais sequência. E a gente se fala na próxima, na segunda-feira. Valeu, um abraço.